Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Esconderijo do crime. Bunker é encontrado em sítio de facção em Novo Hamburgo. Os criminosos armazenavam até armamentos de guerra. O que nos chamou mais a atenção, um morteiro de uso militar, o uso exclusivo das Forças Armadas, também junto com de propriedade de posse desse homem. Alerta da meteorologia. Um novo ciclone extratropical pode atingir o estado nos próximos dias. A safra gaúcha de oliva bate recorde no Rio Grande do Sul. A produção de azeite aumentou em relação ao ano passado. Os números de hoje são positivos, mas no início os agricultores tiveram bastante dificuldades. E ainda, você vai conhecer o projeto Bibi Móvel, que incentiva a leitura de crianças e adolescentes nas escolas gaúchas. A ideia de tudo isso aqui começou a partir de 2 livros, que falam sobre a importância da palavra e o quanto é fundamental o cuidado ao usar ela. É agora, no Ubra Notícias. Um homem foi preso e armamentos de guerra foram apreendidos pela Polícia Civil em Novo Hamburgo. Um bunker onde alguns materiais eram guardados também foi descoberto pelos agentes. Depois de 3 meses de investigação, a Polícia Civil localizou um bunker de uma organização criminosa com sede no Vale dos Sinos e apreendeu materiais e armamentos de guerra. O trabalho começou após o monitoramento de um comércio e distribuição de uma grande quantidade de armas e entorpecentes, sempre partindo de Novo Hamburgo e se espalhando por toda a região metropolitana. Nós identificamos um esquema muito forte de distribuição, venda, remessa de drogas e armas de fogo no Vale dos Sinos, precisamente em Novo Hamburgo, mas que distribuía para toda a região metropolitana de Porto Alegre. E com a investigação nós identificamos os principais envolvidos e conseguimos, junto ao Poder Judiciário, 3 ordens de busca e apreensão domiciliar. Foram realizadas ações em 3 locais. No primeiro, um dos suspeitos foi preso em flagrante. Com ele foram apreendidas drogas e munições. No segundo espaço, também deste mesmo homem, foram apreendidos vários armamentos, inclusive um morteiro de utilização militar. E, obviamente, o que nos chamou mais a atenção, um morteiro de uso militar, o uso exclusivo das Forças Armadas, também junto com de propriedade de posse desse homem. Já no terceiro imóvel, um sítio de alto padrão em Novo Hamburgo, a equipe localizou um bunker escondido num quarto, que tinha como objetivo esconder uma pessoa em uma situação de emergência. E esse bunker estava localizado num quarto, não chamava atenção, muito pelo contrário, um quarto bem arrumado, com móveis planejados, e ele foi construído lá de forma muito estratégica, escondido. Foi construído por alguém que sabia o que estava fazendo, ele não era algo mal feito, pelo contrário, tinha paredes reforçadas, eletricidade, iluminação, poderia tranquilamente comportar uma pessoa ali por alguns dias, e ele tinha essa finalidade, de esconder a liderança do tráfico de drogas caso a polícia ingressasse no local. Realmente era algo muito difícil de ser encontrado, ele só foi localizado porque as buscas foram bem minuciosas, bem atentas, e nos possibilitou localizar esse esconderijo. A investigação agora continua para identificar outros membros da facção criminosa. Uma mulher foi presa pela Polícia Rodoviária Federal em Bagé. Ela estava transportando drogas nas bagagens da filha recém-nascida. A prisão da mulher aconteceu durante uma abordagem dos policiais a um ônibus na BR-293 em Bagé, que vinha de Porto Alegre e tinha como destino Dom Pedrito. Na fiscalização, foi descoberto 2 quilos de crack escondidos dentro de um pacote de fraldas e mais 5 quilos de maconha que estavam em outra bolsa, junto com fraldas e roupas da criança de 5 meses. A mãe da bebê, de 40 anos, é moradora de Novo Hamburgo. Ela admitiu estar levando as drogas para Dom Pedrito. Ela foi presa e encaminhada para a Polícia Judiciária. Já o bebê foi entregue ao Conselho Tutelar e depois encaminhada para a casa da menina, onde ficou até a chegada do pai. Um carro pegou fogo na capital e mobilizou equipes dos bombeiros. Tudo aconteceu na Avenida Ipiranga. De acordo com as informações, o motorista bateu numa moto, fugiu e depois bateu novamente contra uma caminhonete. Foi quando o incêndio começou. Nas imagens dá para ver uma fumaça preta saindo das chamas.
Na sequência, os bombeiros chegam com equipamento adequado e conseguem conter esse incêndio. O condutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU. Agentes da EPTC sinalizaram o local. O motorista do carro, que pegou fogo, fugiu. A morte de um cachorro da raça Rottweiler de 5 anos está sendo investigada. Isso porque ele foi baleado por um policial militar na zona sul de Porto Alegre, depois do agente entrar na casa onde ele estava, atrás de um suspeito de tráfico de drogas. O caso aconteceu no bairro Lajeado, na zona sul, há quase uma semana. Policiais entraram na casa onde o cachorro estava e eles alegaram que estavam atrás de um suspeito. E aí a Corregedoria agora e o batalhão da Polícia Militar estão investigando esse caso. A expectativa é que o inquérito seja concluído em 40 dias, mas pode ser prorrogado por mais 20. Segundo informações, o policial teria atirado porque o cachorro ia em direção a ele para atacá-lo. A família do cachorro já afirma ao contrário, diz que o cachorro não atacou os policiais. Eles contrataram um advogado e também registraram a ocorrência. A safra gaúcha de oliva bateu recorde no Rio Grande do Sul. A produção de azeite teve um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Foram mais de 580 mil litros de azeite de oliva produzidos na safra 2022-2023 no Rio Grande do Sul. Os números apresentados pela Secretaria de Agricultura do Estado mostram um crescimento de 100% de empresas que fabricam o produto, mas foram inúmeros fatores que favoreceram o cultivo recorde. O total da nossa área plantada já passa de 6 mil hectares, mas a área que está em idade de colheita, com mais de 4 anos, 4.300. Então, essa evolução que começou lá atrás com 80 hectares, né, há 18 anos atrás, é o principal motivo desse avanço aí, né? Claro que também o ano assim, climaticamente, para as oliveiras ajudou. O cultivo de oliva só cresce no estado gaúcho. São 340 produtores e mais de 4 mil hectares de áreas cultivadas e 93 marcas de azeite de oliva. Os números de hoje são positivos, mas no início os agricultores tiveram bastante dificuldades. Que não foi fácil no começo, uma cultura que aqui não tinha tradição, os resultados de anos atrás também não nos davam muito otimismo, mas graças a Deus está avançando. Bem, no início, as orientações de como plantar, como conduzir o olival, vieram, né, dos fornecedores das mudas, que eram da Espanha. Mas as condições da Espanha de clima e de solo são bastante diferentes do Rio Grande do Sul. Né? Os nossos solos são ácidos, os solos daquela região são alcalinos, então precisou-se usar muito calcário aqui para corrigir os solos. A busca agora é levar o azeite feito no Rio Grande do Sul para outros mercados. Esse é um desafio, esse realmente é um desafio, ampliar a comercialização dentro do país, de um país que consome muito azeite de oliva, mas que está habituado com azeites, né, de sabor que vem de Portugal, da Espanha. Olha só essa agora. Cientistas franceses reanimaram um vírus congelado há mais de 40 mil anos numa profunda camada da região da Sibéria. Mas calma aí, tá? Apesar do tom assustador, a ideia do trabalho é alertar para os riscos do aquecimento global. Os pesquisadores trouxeram os organismos de volta à vida num trabalho de pesquisa de uma faculdade de medicina em Marsella, na França. A informação importante é que, após ser descongelado, o vírus conseguiu manter a capacidade de infecção. Até agora, o que se sabe é que esses vírus, eles são vírus que infectam bactérias e infectam outros tipos de organismos que nós chamamos de protozoários, né? Que são pequenos seres, né, unicelulares, mais complexos que as bactérias. Esse vírus foi encontrado na Sibéria, um dos lugares mais frios do mundo, no permafrost, uma imensa camada de gelo abaixo da Terra. Lá não há sol nem oxigênio e podem ser encontradas carcaças de animais, colônias inteiras de bactérias e os chamados vírus gigantes. É o que tem um tamanho muito maior do que a grande maioria dos vírus que a gente conhece. Então, só para ter uma ideia de escala, o Covid tem 30 mil
nucleotídeos, é o tamanho do seu genoma. Esses vírus, eles têm mais de 1 milhão de nucleotídeos, então eles são 30 vezes maiores do ponto de vista genético do que o Covid. Eles se assemelham a uma bactéria, que já é um ser muito mais complexo do que o vírus. O vírus recentemente descongelado não apresenta risco à saúde humana, mas os pesquisadores fazem um alerta. Se o planeta continuar aquecendo e o permafrost derreter, outros organismos potencialmente perigosos podem voltar à vida. Carcaças de animais que estão surgindo, recentes, da última glaciação, alguns milhares de anos, algumas centenas de anos, podem trazer junto os agentes infecciosos que infectaram esses bichos. De acordo com os pesquisadores, a humanidade subestima a possibilidade de pandemias vindas desses vírus desconhecidos. Por isso, é importante combater as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente. Até porque o risco de novas infecções não vem só das calotas polares. Nós temos já agentes infecciosos, vírus, bactérias, protozoários e outros que infectam a fauna silvestre. Essa fauna silvestre, com a destruição do seu habitat natural, ela está se aproximando cada vez mais da população humana, e é nessa troca, nessa aproximação da fauna silvestre com os humanos que nós vamos ter esse salto de espécies. A saúde humana, ela depende da interação com o ambiente e com todos os seres que habitam esse ambiente e que interagem com os seres humanos. O projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função foi sancionado pelo governo federal. O decreto vai ser regulamentado e prevê multa para o empregador que descumprir. Os dados do IBGE apontam que no Brasil, uma mulher ganha em média 78% dos rendimentos de um homem. Esse percentual é ainda menor entre mulheres pretas ou pardas. Elas recebem 46% do salário dos homens brancos. A nova lei aprovada ontem busca igualar esses números. Em plena segunda década do século XXI, a mulher ainda recebe em média 22% a menos do que o homem. E as mulheres negras recebem menos da metade do salário dos homens brancos. As estatísticas demonstram que mulheres com formação profissional e tempo de trabalho equivalente no mesmo setor e região têm salários desiguais. Essa realidade precisa mudar. Um projeto foi aprovado no mês passado pelo Congresso Nacional e agora foi sancionado pelo presidente Lula. A lei garante multa para o empregador que pagar salários diferentes para homens e mulheres que exercerem a mesma função ou equivalente. Atualmente, pela consolidação das leis do trabalho, é prevista uma multa de um salário mínimo regional. Com a nova lei, a penalidade passa a ser de 10 vezes o salário devido e, em caso de reincidência, o valor é dobrado. A pessoa discriminada ainda pode ingressar com pedido de indenização por danos morais. Foram instituídos alguns canais para denúncia sobre desigualdade de gênero. As pessoas podem encaminhar os casos por meio do portal do Ministério do Trabalho ou pelos telefones 100, 180 ou 158. Atenção agora para esse alerta feito pela meteorologia. O estado pode ser atingido por um novo ciclone extratropical nos próximos dias. A previsão é de que o ciclone atinja o estado na sexta e no sábado, só que a intensidade deve ser menor do que o último. A formação vai acontecer depois da passagem de uma frente fria que provoca chuva. Os acumulados variar de 100 milímetros a 150 milímetros na região metropolitana e também no litoral norte. Um outro ciclone também pode se formar na costa gaúcha entre os dias 11 e 12 de julho, mas isso ainda é só uma possibilidade. Depois do intervalo, você vai conhecer o projeto Bibi Móvel, que incentiva a leitura de crianças e adolescentes. A gente volta já já. Começou no último final de semana mais uma edição do Feste Queijo em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha. Somente nos primeiros dias
Mais de 4.000 pessoas participaram do evento. O primeiro final de semana do Fest Queijo em Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, foi um sucesso. Mais de 4.000 pessoas prestigiaram o evento, que está em sua 32ª edição. Com os números positivos já nos primeiros 3 dias, a perspectiva é de público recorde. Nossa expectativa, o número que a gente busca são 30.000, mas temos capacidade para atender tranquilamente 35.000 pessoas, pois a gente fez toda a ampliação do nosso espaço, toda a remodelação dele, hoje com camarotes, com ar-condicionado, com banheiros ampliados, enfim, aumentamos em 600 pessoas a nossa capacidade em relação ao que tínhamos anteriormente. As atividades acontecem sempre nas sextas, sábados e domingos deste mês de julho. O principal atrativo do festival é a culinária, repleta de iguarias e sabores que representam a Serra Gaúcha. São mais de 40 tipos de queijo, 35 vinhos diferentes, 25 espumantes, mais a gastronomia tradicional, que aí nós temos a polenta, o galeto, a pizza de queijo, enfim, uma vasta mesa que o público se serve. Além disso, diversas apresentações culturais também acontecem durante o evento. Todas as atrações, tanto musicais quanto gastronômicas, são realizadas no Centro Cultural Mãe de Deus. Deixo aqui, sim, um convite a todos os que já conhecem o nosso evento e os que não conhecem, que têm o desejo de conhecer, que venham. E como eu falei, nós temos dividido em turno, um clima interno muito legal, um espaço muito bonito, e esperamos que todos venham, que com certeza aqui estaremos recebendo todos de braços abertos e que voltem para suas casas também gratificados por o que aqui vão encontrar. Mais informações sobre o Fest Queijo de 2023 podem ser consultadas no site oficial do festival. Bom, a gente está na primeira semana do mês de julho, sabe como é que é, né? Foi dada a largada para as férias escolares, mães, pais e cuidadores enfrentam agora uma corrida de obstáculos para programar as atividades com os filhos em meio à rotina diária de afazeres, mas o esforço vale a pena. Especialistas explicam que passar tempo com os filhos é fundamental para o desenvolvimento deles. Chutar, pular, balançar, escorregar e nadar. Esse é o mês do ano em que o Daniel e a Clarice colocam todas essas habilidades em prática. As férias deles chegaram e os pais agora precisam dar conta de descarregar toda a energia acumulada pelos pequenos. Até montaram uma programação para isso. Hoje a gente vai dar um rolê no centro da cidade. Na quarta-feira a gente vai dar mais tempo aqui para o condomínio, né? Porque tem bastante atividade aqui. Quinta a gente vai lá para o Parque Vila Lobos porque tem bastante atração lá. Sexta-feira a gente vai visitar a tia, que ela está com saudade. E assim a gente vai levando. Neste ano, as férias em família foram planejadas pela Camila e pelo Djalma para aproveitar todo o tempo possível perto das crianças. E os pedagogos atestam, períodos como esse são indispensáveis para o desenvolvimento delas. O descanso, o tempo diferente, tanto para o cérebro quanto para todo o corpo, é vital para várias coisas que têm a ver com o aprendizado. Quando uma criança vai ao parque, ele pode, de uma maneira indireta, consolidar as memórias que foram aprendidas de ciências ao longo do ano. O tempo de férias pode equilibrar atividades em casa e fora dela. Se não for sair, o ideal é que a família compartilhe atividades simples, como cozinhar um prato novo, ver um filme ou até consertar algo em conjunto. Fora de casa, parques, museus, cinema e outras atividades diferentes do rotineiro nunca deixam de ser boas pedidas. O importante é diversificar e tentar desligar as telas por longos períodos. Mas não precisa ocupar 100% do tempo. Momentos de ócio também são importantes para que as crianças desenvolvam criatividade e autonomia. É importante fazer com que a criança ou adolescente saiba se distrair sozinho, saiba criar brincadeiras ou criar suas próprias distrações, novos aprendizados, novas curiosidades. No final,
Tudo isso fortalece laços e melhora em muito a qualidade da convivência. A gente procura sempre fazer tudo junto, tudo em família, porque é bom pra gente, agrega pra eles também. Cada férias a gente vai tentando prolongar ao máximo e curtir ao máximo o momento, né? Essa semana, um novo projeto começou a circular em algumas escolas do estado. É o chamado Bibi Móvel, repleto de livros que tem como objetivo incentivar a leitura de crianças e adolescentes. E a nossa equipe foi acompanhar esse novo incentivo à educação. Detalhes agora com a Suelen Naibar. A leitura é responsável por melhorar o raciocínio, o vocabulário, a criatividade e, claro, leva as pessoas para um lugar cheio de imaginação. A ideia do Bibi Móvel começou lá na pandemia. O objetivo inicial era levar arte para aqueles que não tinham acesso às lives virtuais. É o que comenta a responsável pelo projeto, Luciana Tondo. A gente ficou muito preocupada pensando em como oferecer uma oportunidade de acesso à arte e à cultura para crianças que não estavam conseguindo acessar as lives e aquele conteúdo digital. Então, a gente pensou numa proposta que seria uma Kombi que pudesse ficar distribuindo livros nas comunidades, né, para que as crianças tivessem algum tipo de entretenimento. Só que a gente trabalha com lei de incentivo à cultura e aí tem uma burocracia e um tempo, assim, até tu aprovar, conseguir viabilizar o projeto, né? Aí nesse meio tempo, assim, graças a Deus, com o fim da pandemia, a gente conseguiu adaptar o projeto, pensar, né, em ações que pudessem ser mais presenciais, né, com atividades como teatro, com contato com as crianças, assim. Então a gente fez toda essa adaptação. Além do incentivo à leitura, as crianças e os adolescentes têm a oportunidade de participar de leituras encenadas, que são cheias de magia e encantamento. Além disso, no final desse teatro, elas podem conhecer de perto o acervo do Bibi Móvel. O que tu mais gostou aqui no teatro? Gostei de ganhar a palavrinha mágica. E o que tu vai fazer com essas palavrinhas mágicas? Vou levar para casa. O que tu mais gostou no teatro? Da história. O projeto começou essa semana e deve passar por 11 escolas das cidades de Porto Alegre, Canoas, Triunfo, Montenegro e Santa Maria. A ideia é beneficiar cerca de 2.000 crianças. Então, a gente percebe que, na verdade, as crianças elas têm sede de cultura, né? Às vezes falta realmente um espaço e um incentivo, assim. Então, a forma como a gente tem trabalhado, assim, que a gente pegou uma obra literária e transformou num espetáculo, então a gente já vai introduzindo ali a literatura de uma forma mais lúdica, vai encantando elas. E o contato delas com os livros, que é o finalzinho da sessão ali, tem sido incrível, porque a gente tem percebido, assim, que elas realmente pegam, leem, vêm nos contar a história, né? Então, às vezes, realmente é uma falta de incentivo, assim, de não ter esse espaço, né? De cada vez mais a gente estar rodeado de mídia, de celular, e acaba não se abrindo esse espaço para isso, assim. Então, é pegar um livro, oferecer, às vezes a gente chama elas, conta uma história junto ali, e tem funcionado bastante, assim, a gente está bem surpreso. A ideia de tudo isso aqui começou a partir de 2 livros, que falam sobre a importância da palavra e o quanto é fundamental o cuidado ao usar ela. Os responsáveis por isso são Planeta Caiqueria e a Grande Fábrica de Palavras. Cada escola participante do projeto vai receber 90 livros para ajudar a manter a biblioteca atualizada para os alunos. Além disso, o projeto também tem uma campanha de arrecadação de livros. Cada cidade ela tem 5 pontos onde são distribuídos caixas do projeto. A gente faz uma campanha para as pessoas doarem livros de literatura infanto-juvenil. E no final de 2 meses de arrecadação, a gente doa também esse acervo para as escolas. A ideia também é dar uma revitalizada no acervo de cada escola. Luciana também comentou o porquê de escolher uma Kombi para ser uma biblioteca. Então, a Kombi é clássica, né? Essa figura assim, que circula, é um carro fácil de tu transitar, ao mesmo tempo ele é grande, né? Tu pode adaptar, assim. Então, a gente pensou assim, qual seria a forma de pegar uma biblioteca realmente e levar para todos os lugares, né? E aí veio muito essa imagem da Kombi, que também é um carro popular, então dá para pegar, mexer, fazer várias... E aí virou essa referência imagética que é a Kombi. A realização do projeto aconteceu principalmente por causa da Lei de Incentivo à Cultura, que cada vez mais tem sido vista nas escolas brasileiras. Fundamental esse incentivo aí à leitura e com certeza vai fazer a diferença aí para o futuro dessas crianças. Só não esquece, logo mais às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura
com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Você fica agora com o Poder RS. Uma ótima noite para você.